Já de volta com o programa Sem Censura para este já é o segundo bloco do dia de hoje. Te convido a participar do programa, até porque teremos sorteio no final para fazer para vocês. Não é isso, Cauã? É verdade, Vanessa. Passando aqui para relembrar, para participar do sorteio é só interagir com o programa enviando uma pergunta ou um comentário com o seu nome e o seu bairro para o nosso WhatsApp, o 988-957957. Então, olha só, estaremos sorteando 5 bolsas parciais para os cursos técnicos de farmácia, administração e enfermagem no curso Enfertec. Então, vamos continuar o programa, já que estamos no segundo assunto. A energia elétrica surgiu em 1752 com a grande descoberta de Benjamin Franklin, um marco que mudou a história da humanidade. Mas e se disséssemos que a eletricidade também pode ser usada para regenerar a atividade do nosso sistema nervoso, hein? Pois é, a inovadora tecnologia REAC utiliza processos de neuromodulação e biomodulação para emitir correntes radioelétricas de baixíssima intensidade, capazes de restaurar a atividade bioelétrica normal de células, tecidos e do sistema nervoso. Para explicar como essa tecnologia funciona, seus benefícios clínicos e o impacto que já tem mostrado no Brasil, conversamos agora com o médico e pesquisador, Dr. Alfredo Coelho. Dr. Alfredo, seja bem-vindo ao Sem Vanessa, Censura muito obrigado. Pará. Mate a nossa curiosidade. Por que esse nome REAC? O que é a tecnologia REAC? Pois é, vamos lá. Então, primeiro seria interessante a gente contextualizar, mas já vamos responder essa pergunta. REAC, na verdade, é um acrônimo, é uma sigla, que quer dizer um concentrador de radioeletricidade assimétrica. Agora, sempre que a gente vai explicar o que é essa tecnologia, tá, eu costumo dizer que a gente precisaria exatamente contextualizar. Tá? E você até iniciou a contextualização desde a descoberta da eletricidade. E hoje, né, quando eu digo que o contexto que eu vejo que a gente precisa fazer é até em relação às próprias doenças que a medicina está enfrentando. O nosso conhecimento avançou muito. Nós Sim. temos hoje tecnologias extremamente avançadas. O conhecimento científico permitiu o avanço em cirurgias. A gente conseguiu fazer transplantes, temos hoje cirurgias robóticas, né? Temos inúmeros avanços no campo médico. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente vê o aumento das doenças crônicos degenerativas. A gente está tendo um aumento significativo das desordens do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH. Sim. E a gente também está vendo um aumento, agora recentemente saíram dados mostrando que no Brasil em especial, os problemas correlacionados à saúde mental, inclusive, já superaram doenças oncológicas. Então, acaba sendo meio que um paradoxo, né? Você tem um avanço de conhecimento, um avanço tecnológico, e ao mesmo tempo você tem doenças que não estão tendo as respostas que a gente gostaria de ter. Então, é fato que todas as vezes que a gente tem esse cenário, a gente precisa fazer uma revisão. Sim, a gente com precisa certeza. entender exatamente aonde nós estamos falhando, né? Qual é a peça do quebra-cabeça que está faltando, tá? E é exatamente, antes de eu falar da tecnologia REAC, é isso que eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização. Então, a primeira contextualização é essa, o primeiro pilar. Nós herdamos ainda um conhecimento, né, de uma medicina bioquímica. Né? Para o médico atual, a visão clássica da medicina, nós somos um organismo, um maquinário químico, bioquímico, Ok. né? O que não está, de certa forma, errado, né? Só que já na metade do século passado, nós já tínhamos indícios, nós já tínhamos publicações de trabalhos científicos de autores mostrando que os organismos vivos, em especial o ser humano, deveriam ser vistos dentro de um ponto de vista eletroquímico e não químico. Ou seja, você já tinha esse início, esse prenúncio de que a organização do nosso organismo, na sua base, ela é elétrica. Sim. Esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro fundamento. E o segundo é que, infelizmente, por mais que desde culturas antigas, como, por exemplo, os chineses, os gregos, eles venham buscando estudar os fenômenos adaptativos, esse conhecimento sempre acabou sendo restrito a meios acadêmicos, a meios de pesquisa. A medicina, ela sempre olhou a doença como sendo o ator principal. Eu costumo até brincar, que eu digo que, recentemente eu estava participando de uma reunião com um grupo de advogados, e eu até fiz essa brincadeira. Vamos imaginar que o ser humano fosse, por definição, honesto.
que não existisse desonestidade. Sim. Será que existiria, né, o magistrado, o advogado? Então, para um médico, a gente pode fazer também essa análise. Se não existisse doença, existiria o médico? Perfeito. Né? Porque a doença é a personagem principal, e não estou dizendo que não é, tá? Sim. Mas a gente acaba sendo a visão sempre muito centrada na doença, tá? Sim. E aí a gente foi deixando de lado os fenômenos adaptativos, que a gente acaba chamando de fenômenos desadaptativos. Então vamos lá, vamos tentar explicar o que é isso, tá? Os seres vivos, eles interagem com o meio ambiente. Okay. No nosso caso, a nossa interação com o meio ambiente se dá através do sistema nervoso. É o nosso sistema nervoso quem processa todas as informações vindas do meio ambiente e isso vai gerar respostas, né? Respostas fisiológicas, respostas comportamentais. Sim. Eu estava vendo o bloco anterior e exatamente isso estava sendo discutido. Com certeza. Né? Ou seja, só que você estava discutindo dentro de uma visão mais psicológica, mais comportamental. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que, na verdade, então, o nosso organismo, através desses circuitos do sistema nervoso, ele permite essa interação com o meio ambiente. Só que quando a gente também reconhece que esse mecanismo de adaptação ou o próprio sistema nervoso em si, ele é extremamente complexo, essa interação, ela comumente produz falhas, ela produz fenômenos desadaptativos. E esse é uma das peças do quebra-cabeça que a gente está precisando, não desvendar, porque ela já foi desvendada, mas Sim. ela está precisando ser mais conhecida. Okay. Então, eu tenho as doenças, eu tenho a entidade doença, mas paralelo à doença, eu tenho fenômenos desadaptativos. Okay. Então, fazendo essa contextualização, é criada a tecnologia REAC. Então, a tecnologia REAC ela é criada com uma base de conhecimento de que a regulação do nosso organismo é elétrica, Okay. ela fala a linguagem do nosso corpo e ela é criada com o objetivo de você recuperar essas falhas que vão sendo produzidas ao longo da nossa vida. Quando a gente ouve falar elétrica ou corrente de eletricidade, a Sim. gente logo se remete a choque. Pois é. Como funciona a tecnologia? Mas vamos lá. REAC? A eletricidade em si, ela, desde os primórdios, inclusive, ela é utilizada até em meios terapêuticos, de Sim. forma totalmente empírica. Se a gente pegar, por exemplo, o ano 15 do primeiro século da era cristã, tá? Por acaso, né, um soldado do imperador romano Tibérios estava andando na praia, pisou num peixe elétrico, tomou uma descarga de cerca de 100 volts, né, e percebeu que nos dias seguintes ele sofria de um quadro semelhante a uma dor, como se fosse uma artrite, um quadro Sim, reumático. Ele percebe que aquelas dores que ele estava sentindo desapareceram. E ele relata isso ao médico do imperador, que na época era o Escribônios Largos, que inclusive faz experimentos e começa a fazer essas tentativas. Então, se a gente documentado, a gente pode dizer que há mais de 2.000 anos atrás, mesmo sem saber o que seria os fenômenos elétricos, você já vem usando essas ferramentas. De novo, quer dizer que assim a gente vai curar todas as doenças? Não. Ao longo dos séculos, dispositivos foram sendo desenvolvidos, né, de formas de tentar estimular respostas do organismo. 1936, 1938, a gente tem a eletroconvulsoterapia, que inclusive para vários autores é considerada como se fosse um marco dos tratamentos de neuromodulação, ou seja, dessa tentativa de você estimular o funcionamento do organismo humano. De lá para frente, a gente vai ter as estimulações elétricas por corrente alternada, por corrente contínua, estimulação magnética transcraniana. Então, a gente tem toda uma linha de tempo dentro da medicina e das ciências, né, que buscam produzir, através desses estímulos externos, respostas do nosso organismo. Tá bom. Aí a gente chega na tecnologia REAC. Por mais que ela venha de uma linha totalmente independente, a gente pode colocá-la nessa linha de tempo. Sim. Tá? Mas por que eu digo ela vem de uma linha independente? Porque os criadores, os pesquisadores da tecnologia, eles conseguiram desenvolver um mecanismo que, pela sua capacidade, pelo seu mecanismo de ação, ele não oferece um estímulo para o nosso organismo. Esse é o grande diferencial. Tá? Então, quando eles respeitam, digamos, esse nosso funcionamento fisiológico, elétrico, e buscam corrigir, e através dos protocolos, inclusive, eles conseguem fazer isso, né? Os diversos trabalhos que vêm sendo publicados ao longo desses anos, ela foi criada em 1985, 87,
mais ou menos 1987, tem que ser, a gente está falando aí de cerca de 38 anos que a tecnologia existe. Ela nasce em Florença, ela é criada em Florença, que é a base de pesquisas desse casal de italianos, que é o professor Salvatore e a doutora Vânia. De lá ela se dissemina pela Europa e vai ganhando espaço, digamos, pelo mundo. Aqui no Brasil, oficialmente, ela chega com a publicação do registro da Anvisa em 2015, 10 anos atrás. Pronto. Tá? Então, essa tecnologia, ela não oferece um estímulo. Ela usa campos de baixíssima potência, né? Cada pulso, por exemplo, de um protocolo que é aplicado ao paciente tem uma potência de 0,7 milivolts. É totalmente... Não sente nem um formigamento. Nada. Você não sente absolutamente nada. Porque não é... Os próprios criadores, eles explicam isso. Não é a potência. Por exemplo, na estimulação, na eletroconvulsoterapia, você usava correntes elétricas de alta potência, tanto que as pessoas, inclusive, convulsionavam. Tá? Na tecnologia REAC, não. Na tecnologia REAC, nós estamos usando potências baixíssimas, mas ao invés delas estimularem, a gente pode usar a palavra estimular por recuperar. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que essa tecnologia, que vale a pena também a gente aí fazer esse parêntese, porque todas as vezes que a gente fala tecnologia, a gente está precisando explicar o que é uma tecnologia. Sim. Assim como a gente poderia explicar o que é a tecnologia celular. Né? Tecnologia celular seria a transmissão de dados via rádio. Essa é a base. Sim. E em cima dessa base você construiu diversos sistemas operacionais, você conseguiu desenvolver diversos dispositivos móveis, né? Eu tenho sistema iOS, eu tenho sistema Android, né? Eu tenho complexidades que foram sendo incorporadas, mas na base nós temos a transmissão de dados via rádio. Então, quando a gente fala tecnologia REAC, nós estamos aqui discutindo, apresentando uma tecnologia inovadora. Pronto. Essa tecnologia inovadora, então, que tem como base a recuperação do correto funcionamento desses campos elétricos, a linguagem do nosso corpo, ela conta hoje com mais de 70 protocolos médicos. E aí, esses protocolos vão ser divididos em protocolos de neuromodulação e protocolos de biomodulação. Qual a diferença entre um e outro? Vamos lá. É uma questão mais didática. Os protocolos de neuromodulação teriam como objetivo a produção de melhores respostas de um sistema nervoso. E os protocolos de biomodulação seria a parte de regulação, reparação e regeneração. A aplicabilidade de ambos, por exemplo? Vamos lá. Depende do protocolo. Tá? Cada protocolo vai ter uma ação específica. Então, por exemplo, nós temos um protocolo inicial que nós chamamos de otimização neuropostural. Tá? Esse protocolo, inclusive, foi desenhado, ele foi criado para que a gente pudesse fazer a verificação desse contexto, dessa base primordial que a gente acabou de falar. Ou seja, então, quando eu reconheço que o nosso organismo ele tem doenças, mas ele tem falhas, e seria interessante nós corrigirmos essa falha, foi verificado e foi testado, inclusive, uma desses mecanismos desadaptativos, dessas falhas, que se chama dismetria funcional. A dismetria funcional, ela nada mais, nada menos, ela é uma alteração da conectividade, da função do circuito neuromotor. Você pode verificar isso através de ressonâncias magnéticas funcionais. Uma ressonância magnética que você faz só aquela foto, você não tem como verificar essa alteração. Sim. Mas numa ressonância magnética funcional, onde você pede para o paciente fazer determinados movimentos e avalia a atividade, o funcionamento do cérebro, você consegue identificar isso. Tanto que as validações e os trabalhos que foram publicados foram feitos em cima dessa metodologia. Para nível clínico, prático, do consultório, um ambiente de pesquisa rápido, a gente usa um teste que a gente chama teste da dismetria funcional. Então, o teste da dismetria funcional, que reflete essa alteração do circuito neuromotor, basta você colocar o paciente deitado numa posição, né, de barriga para cima, alinhar as mãos na perna do paciente e, partindo do princípio de que o movimento do sentar ele é simétrico, quando a gente senta, caso o paciente sente com desalinhamento das mãos, que reflete o desalinhamento da contração dos músculos da perna, nós estamos diante de uma falha de regulação neuromotora. Mais especificamente, nós estamos diante de uma falha de regulação de áreas específicas do cérebro, de uma forma mais específica do cerebelo. Tá?
Então, isso é verificável, isso é detectável de uma Sim. forma muito simples. Sim. Tá? E todas as vezes que a gente vai tratar qualquer paciente pensando em usar a tecnologia REAC, melhor dizendo, pensando em usar algum protocolo da tecnologia REAC, esse procedimento ele é realizado. Identificamos, então, a dismetria funcional, aplicamos esse protocolo, Sim. que é não invasivo, usa uma caneta sonda e é aplicado colocando, né, o paciente em contato com o equipamento através de uma sonda, uma caneta sonda, que faz então o disparo desse mecanismo, né? O equipamento ele gera um campo radioelétrico que interage com o campo elétrico Sim. do paciente, e essa interação gera o efeito terapêutico, de uma forma muito simples, né? Eu estou tentando resumir, tá? Fazendo essa aplicação, o protocolo em si, a aplicação leva 250 milissegundos, é muito rápida, mas ela é tão eficaz e capaz de corrigir o fenômeno da dismetria, ou seja, capaz de corrigir aquela falha de regulação, que a gente consegue, na sequência, ver a estabilização ou a correção daquela assimetria. O que em si não está querendo dizer que nós estamos corrigindo um problema de falha motora da perna. Não, é isso que a gente precisa entender. A assimetria que a gente observa na contração dos músculos da perna Sim. reflete uma falha de regulação do sistema nervoso, de áreas específicas do cérebro. Entendi. E aí, feito então essa verificação, a gente entende então que aquele paciente, independente da sua patologia, do seu quadro, ele responde à terapia. E esse é um diferencial, inclusive, da tecnologia, tá? Olha que interessante. Feito isso, aí nós vamos avaliar a necessidade daquele paciente. Então, óbvio, quando a gente fala de desordens de neurodesenvolvimento, a gente fala de desordens no campo comportamental, quando a gente fala de doenças degenerativas, a gente está falando de um comprometimento de um componente nervoso central extremamente importante. Então, eu posso dizer que existe aplicabilidade para a tecnologia REAC desde um transtorno de ansiedade generalizada a um Alzheimer? Exatamente. Tá? Vamos lá. Sempre a gente vai chegar num ponto que a gente chama também expectativa, né? Sim. Porque eu sempre costumo dizer assim, né? Isso vale para qualquer área da medicina e também vai se refletir na tecnologia REAC, por mais que ela seja inovadora e por mais que ela seja muito abrangente. E aí eu vou citar aqui para vocês, inclusive, alguns exemplos, tá? Exemplo, né? Se eu tenho um paciente que nos procura com doença de Alzheimer em um estágio mais avançado, eu já tive essa experiência. E eu lembro na época que eu até conversei com os filhos, eram 4 filhos. O pai, ele já não conseguia reconhecer ninguém da família. Mas não só ele não reconhecia, ele estava num estado que ele já não estava permitindo que as pessoas cuidassem dele. Okay. Ele já estava naquele estado que ele não queria tomar banho, que ele já não queria fazer a barba. Ele já não permitia que pessoas cuidassem dele. Sim. Qual foi a proposta que nós fizemos? Eu estou falando de um senhor, acredito que já indo para os seus 80 ou por volta dos seus 80, com uma doença já numa fase avançada. Sim. Tá? A nossa proposta foi que a gente pudesse melhorar determinados aspectos daquele quadro. E não que a gente tivesse a cura daquele paciente, a gente não teria tempo para fazer isso. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão da expectativa. Nesse caso específico que eu estou citando para vocês, esse paciente, nós conseguimos que ele permitisse ser cuidado, que ele voltasse a ser uma pessoa dócil, que ele voltasse a ser uma pessoa, digamos assim, que convivesse com as pessoas, né, em ambientes diversos. Sim. Tá? Ele teve, na época do Covid, foi internado acredito que 2 ou 3 vezes. Não precisou ser contido nenhuma das vezes no hospital, tanto que eu lembro que a filha até na época conversava comigo, ela dizia isso: doutor, eu acredito, ele infelizmente veio a falecer por conta do Covid, e eu lembro que quando isso aconteceu, ele teve esse desfecho, a filha até me comunicou e ela disse: doutor, eu acredito que a gente conseguiu o que a gente queria, porque meu pai não teve trabalho, ele ficou muito dócil, ele ficou tranquilo, e aquilo realmente que o senhor tinha falado lá atrás. Um outro caso interessante. Um rapaz de 25 anos de idade, com uma doença chamada atrofia medular espinhal, tá? Okay. A AME, uma doença bem conhecida, tá? Degenerativa, progressiva e irreversível. Esse rapaz, ele conseguiu correr até os 5 anos de idade, ele só conseguiu subir escada até os 15 anos de idade, depois ele perdeu a força para subir escadas. Com 25 anos de idade, ele já tinha perdido a capacidade de deambulação correta, já vivia de cadeira de roda, tá?
Há 10 anos nós iniciamos o tratamento desse rapaz. 10 anos. Ele já estava numa fase que ele já tinha dificuldade, ou na verdade ele tinha a incapacidade de se virar na cama, ele já tinha dificuldade de deglutição, já tinha dificuldade de cortar alimentos no prato, ele já estava indo para a fase final da doença dele, para o quadro dele, que realmente não é um desfecho interessante. Para a gente resumir a história, esse paciente está em tratamento há 10 anos. Tá? Ele não está correndo, ele não está curado, mas é uma pessoa que sofria de incontinência urinária, não tem mais, tinha dores no corpo, na coluna, nos joelhos, não tem mais. Ótimo. Tem uma qualidade do sono impecável, não sofre de ansiedade, não sofre de distúrbios de humor, tá? Passou recentemente um concurso público estadual, está trabalhando na Justiça do Estado de Santa Catarina. Legal. Fazendo questão de trabalhar presencialmente de segunda a sexta-feira. Quer dizer, é uma pessoa que a gente está conseguindo manter uma qualidade de vida, mesmo na presença de uma doença que é considerada, digamos assim, e ainda é considerada sem cura. Tá? Pergunta do público de casa, vamos lá. Então, vamos lá. O Christian, do Parque Verde, ele pergunta se existe alguma restrição para o uso dessa tecnologia nos pacientes. Vamos lá, isso também é muito interessante. Sim. Não existe, dado o seu mecanismo de ação, já que a gente está usando campos radioelétricos de baixíssima intensidade, você pode fazer em pacientes, e inclusive temos diversos pacientes com marca-passo, com neuromoduladores, com implantes, não existe nenhuma contraindicação. Tá? Não só não existe a contraindicação, mas você também não tem efeitos adversos. Até então, todos esses 38 anos de registro da tecnologia no CE europeu, vale a pena a gente sempre lembrar isso, que a nossa regulação brasileira ela é um pouquinho diferente da regulação, por exemplo, europeia. Todos os anos, né, a empresa que produz o equipamento e o instituto que monitora, que realiza os tratamentos, eles relatam, eles enviam relatórios ao CE europeu exatamente mostrando se você tem diversos, se você tem efeitos, se você não tem, e realmente ao longo desses anos você não tem esses efeitos sendo relatados. Que maravilha. Tá? Quem normalmente indica o tratamento com base nessa tecnologia? Pois é, hoje em dia, pelo fato dessa tecnologia ainda ser extremamente pouco conhecida, ela acaba sendo indicada basicamente por pacientes. Né? São pacientes que tomam conhecimento, ficam sabendo das melhoras, né? Como você mesmo disse, uma grande quantidade de pacientes que nós atendemos, até por trabalhos que nós já publicamos, né? Eu acho que vale a pena a gente também relatar isso. A tecnologia, eu tive a oportunidade de conhecer a tecnologia há 15 anos atrás, quando um dos criadores da tecnologia estava em São Paulo, num evento organizado por um pesquisador da USP, de São Paulo, e eu digo que eu tive a oportunidade de conhecê-lo naquele momento. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos uma previsão de quando nós teríamos uma operação que usaria essa tecnologia no Brasil. Isso acabou se concretizando em julho de 2014. Foi quando nós negociamos a aquisição do equipamento. Eu fui estudar na Itália, fui fazer a minha formação lá no instituto que desenvolve a tecnologia. Março de 2015, nós começamos a trabalhar com a tecnologia aqui em Belém. Maravilha. Já trabalhava com outras tecnologias nessa área de neuromodulação, já tinha tido a oportunidade de estudar com outros cientistas, tá? E o ano de 2015 ele foi um ano muito transformador, eu digo, para a gente aqui em Belém. Também vale a pena a gente lembrar disso. Então, o estado do Pará saindo de São Paulo foi o primeiro estado do Brasil, né, saindo de São Paulo a ter a tecnologia. Eu lembro que quando a gente começou a usar aqui, a gente recebia pacientes de Brasília, recebia pacientes de vários outros estados, tá? Porque você ainda não tinha colegas trabalhando com essa tecnologia. E aí, em 2015, a gente finalizou esse ano realmente fazendo, digamos, um levantamento e vendo que a gente estava tendo respostas que a gente não estava normalmente tendo com outras tecnologias, em áreas diversas, mas basicamente distúrbios de comportamento ou alterações, por exemplo, musculoesqueléticas, pacientes com lesões que tinham dificuldade de cicatrização, tá? Lembrando que a gente tem a parte da neuromodulação e da biomodulação. Quando foi 2016, então eu tive a ideia, já vendo melhoras de crianças com espectro autista, de desenhar o meu primeiro projeto de pesquisa, porque as mudanças, elas eram tão
acima daquilo que a gente estava vendo na prática diária, que eu dizia, eu não posso compartilhar apenas casos clínicos. Eu entendi que a minha única saída seria compartilhar isso da forma acadêmica, da forma através da publicação de trabalhos. E então desenhei meu primeiro projeto. Tive a ajuda da minha irmã, que inclusive é psicóloga, professora da Universidade Federal do Pará, né? E iniciamos, em setembro de 2016, o nosso primeiro trabalho, que acabou sendo publicado em abril de 2018. São 5 crianças de periferia de Belém, vivendo em condições extremamente precárias. Extremamente precárias, Vanessa. Elas não tinham, só para você ter uma noção, quando eu dou aula, e às vezes as pessoas perguntam, elas vivem numa invasão que tem atrás daquele canal da UNAMA, né? No terceiro andar de uma casa, né, que não tem saneamento básico, elas têm água encanada, mas elas não sabem o que é filtro. Sim. Elas não eram registradas em nenhum atendimento básico, elas não eram registradas em nenhuma UPA, tá? Por isso que elas foram, inclusive, selecionadas. E as 5 crianças, filhas de um mesmo pai e de uma mesma mãe, apresentavam um atraso significativo, tanto da parte cognitiva quanto da parte física. Ok. E, assim, desordens comportamentais diversas. Sim. Essas crianças começaram a ser tratadas usando, basicamente, 2 protocolos de neuromodulação da tecnologia REAC. Ao final de 1 ano e 3 meses, esses trabalhos, nós fizemos o levantamento dos dados e submetemos, né, a revista científica, que aceitou o trabalho e acabou publicando em abril de 2018. E o que nós conseguimos comprovar foi uma mudança significativa, não só na qualidade de saúde dessas crianças, mas na parte comportamental. Maravilha. Não só na parte comportamental, no sentido das dificuldades que aquelas crianças enfrentavam, mas também, inclusive, na capacidade de aprendizado dessas crianças. Eram 5 crianças que não tinham capacidade alguma de aprendizado. Na verdade, elas não tinham capacidade de comunicação, elas não se comunicavam, elas não oralizavam o que elas queriam fazer. Entendi. Né? E elas passaram a se comunicar, elas passaram a estudar, elas passaram a querer estudar. Muito bom. É um trabalho realmente assim incrível. Por conta desse trabalho, inclusive, nós já fomos chamados para participar de uma Câmara Setorial temática na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, isso em 2018. Né? A ideia lá dos deputados é que se pudesse explorar melhor essa aplicabilidade em populações nesse contexto. Muito bom. Doutor Alfredo, infelizmente o nosso tempo chega ao final. Para a turma que está em casa e deve estar morta de curiosidade com relação a essa tecnologia, tem algum perfil nas redes sociais? Vamos lá. Possam buscar maiores informações? Vamos lá. O meu Instagram profissional é DR, abreviação de doutor, então dr.alfredo Coelho. Agora eu já só faço um alertazinho. Sim. Ele não é um Instagram que ele é voltado à tecnologia, mas ele é voltado para explorar essas bases técnicos científicas que antecedem a tecnologia, porque a gente entende exatamente isso. Muito bom. O nosso objetivo não é apresentar uma tecnologia, a gente precisa compartilhar isso com a sociedade, seja leiga, seja acadêmica, esse conhecimento que muitas das vezes está faltando. Com certeza. E é isso que, com certeza, eu tenho certeza que é diante desse conhecimento que a gente vai conseguir avançar e dar resposta ao aumento dessas doenças, né, que infelizmente estão aumentando a cada ano e em especial agora nesse período pós-pandemia, elas inclusive tiveram um salto. Maravilha. Né? Foi ótimo conversar com o senhor. Muito obrigado. Parabéns muito obrigado pelo desenvolvimento da tecnologia. Obrigado. Voltamos a falar mais vezes, com certeza absoluta. Até mais. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já.